Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que agora muito melhor estudando a palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é apenas estar atentos, ouvir a palavra de Deus. Eu já tive vários anos na igreja, não aprendia essas coisas, que só mesmo quem procura ouvir a palavra de Deus vai conseguir entender melhor ao ler, ao dar atenção. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas sobre o profeta Jeremias. É necessária uma introdução para depois eu trazer aqui algumas coisas que davam esperança para Jeremias. E vão dar esperança para nós também. Em Lamentações, Jeremias disse, após a destruição de Jerusalém, quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Era a promessa que Deus disse que ele poderia comprar um campo, mesmo na terra destruída. Esse campo que seria para o futuro não se referia a Jerusalém celestial e nem mesmo a Jerusalém atual, terrena. Deus estava falando da Jerusalém futura, que estará sob domínio de Jesus e a igreja. Deus cumpre a palavra. Quando Jeremias foi chamado, ele teve uma visão de uma amendoeira. E Deus disse: Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Depois ele viu a destruição, a visão da panela que derramava do norte, prefigurando também a grande tribulação e a destruição de Jerusalém. Ao mesmo tempo que Deus prometia edificar Jerusalém novamente para estabelecer o seu reino de justiça sobre a terra, através do renovo, e ele cumprirá a promessa de edificar Jerusalém. E essas visões tinham um significado que Jeremias foi entender perfeitamente mais tarde. Existe uma profundidade no que Deus falou: invoca-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jerusalém foi destruída por conta deles terem se afastado de Deus. Davam vida a falsos profetas, queimavam seus filhos para outros deuses, entre outros pecados. Eles confiavam no templo, independentemente das suas obras, pensavam que Deus era a favor de tudo. Mas Jeremias e outros que ouviam a palavra do Senhor sabiam o que estava acontecendo, reconheceram os seus próprios pecados. Porém, as autoridades da época, os sacerdotes do templo e os profetas, eles tinham Jeremias como falso profeta e até mesmo politicamente falando como aliados de Babilônia, traidores de Israel. Então, Jeremias sofria tanto por ver a destruição do seu povo, como por ser visto como falso profeta. Ele era desconsiderado por essas autoridades que representavam, né, Deus, representavam Israel. Essas autoridades, que eram também os falsos profetas da época, diziam que Jerusalém não pode se entregar à Babilônia. Diziam que eles iriam vencer aquilo, que Deus estava com eles, que ali era o templo, e o que eles não queriam era reconhecer o pecado deles. Quem confiou, né, em Jeremias, acreditou, eles ficaram preservados e guardados, mesmo vivendo em exílio. Mas havia esperança, havia confiança em Deus e cuidado de Deus para esses. Aqueles que não acreditaram, eles foram mortos, eles foram realmente destruídos. Então, Jeremias foi preservado para que desse povo que restou com Jeremias, pudesse brotar um renovo para nós, que esse renovo é Cristo, que cumprirá também as promessas de reedificar Jerusalém e o templo, executando juízo e justiça na terra. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Entende-se que aqui Israel foi espalhado e que Jesus, como o pastor, está congregando o seu povo novamente, guardando. Com certeza, sim. Isto não anula a edificação da cidade de Jerusalém. Deus chama aqui de Virgem de Israel, que ela será adornada com seus adufes e sairá com coro dos que dançam. O coro dos que dançam será a igreja, porque essa Virgem de Israel vai plantar vinhas. E a igreja glorificada não vai precisar plantar vinhas. Como está escrito aqui, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Isto é uma localização geográfica.
E continua, porque haverá um dia em que gritarão atalaias. Esses atalaias serão os de Cristo. Se você ouvir atentamente, você vai conseguir entender tudo melhor mais para frente. A igreja de Cristo estará reinando sobre a terra quando Jesus voltar. Os judeus restantes que não creram vão passar a crer depois que ver Jesus, e eles é que vão estar trabalhando nesse templo de Ezequiel, nesta cidade de Jerusalém que será edificada. Veja bem, naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Jerusalém é essa cidade que será edificada que Deus está prometendo aqui. Olha como vai fazer sentido, porque essa cidade de Jerusalém será chamada Senhor, Justiça Nossa, por eles, pelos judeus e pelo restante das nações que sobreviverem à grande tribulação. Hoje os crentes chamam a Jesus de Justiça Nossa, porque de fato ele é para os crentes hoje, mas no futuro aqueles que não chamam ao Senhor Jesus de Justiça Nossa poderão chamar através da cidade de Jerusalém, que será edificada. E ela estará ligada ao Senhor, porque é uma extensão de Cristo reinando, porque hoje ele reina em nossos corações, mas ele virá reinar de fato sobre a terra. Ele já é rei, independente de qualquer coisa, mas nem todos obedecem a ele hoje. É por isso que ele virá julgar as nações, corrigindo, punindo aqueles que não queriam que ele reinasse sobre eles, que é o que acontece hoje com alguns que vão aceitar a marca da besta, por exemplo, com muitos que não guardam os mandamentos do Senhor, não creem no seu nome, cometem muitos pecados, etc. Mas tem a igreja, tem também pessoas inocentes. Mas Jesus virá para executar justiça, juízo sobre a terra, mas dando chance aos outros. Jesus faz isso mais uma vez, não porque mereciam, assim como nós também não merecemos o sacrifício de Cristo, mas ele fez. Mas ele faz isso mais uma vez, escolhe Jerusalém outra vez, para demonstrar sua grande fidelidade e misericórdia. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, é Jesus, sim, reinando, nem aos sacerdotes levitas. Faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Esta palavra aqui, então, seria os judeus restantes que ficaram na terra, realizando esses sacrifícios para o restante das nações virem fazer parte de Deus, ou seja, fazer parte do reino de Cristo sobre a terra, já que eles não vieram agora através de Jesus para serem reis, reinando com Cristo, eles vão ter a chance aqui conforme essas promessas feitas a Jacó, feitas a Davi, feitas a Jeremias, feita a mim e a você. E se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endurecemos o nosso coração. Ainda farão sacrifícios, holocaustos, porque não vai faltar quem reine no trono de Davi e não vai faltar homem diante dele aos sacerdotes levitas para realizar sacrifícios. Ao mesmo tempo que sim, Jesus é o templo verdadeiro e o Espírito Santo habita em todo aquele que recebe a Jesus. Então a igreja é o corpo de Cristo na terra que será glorificada e estará na Nova Jerusalém. Mas ao mesmo tempo se encaixa com a Jerusalém terrena sendo reconstruída e o templo de Ezequiel sendo edificado para os restantes de Israel, do tempo da grande tribulação e para o restante de todas as outras nações que não creram em Jesus, não foram também não foram arrebatados. Esses que estiverem vivos na terra, fugindo da espada da grande tribulação. Jeremias profetizou dessa grande tribulação, dessa destruição que veio do norte, começou ali, mas também se estende para os últimos dias, para a tempestade do Senhor. Jeremias profetizou também. Nós vamos ver os textos. No capítulo 30, ele vai falar sobre essa tempestade, que verão as dores de parto a todos os homens, que nos últimos dias entenderemos. Os perversos serão destruídos, mas o povo, naquele exílio, no tempo dos últimos dias da grande tribulação, os que estiverem fugindo vão achar um lugar de refúgio também, assim como Jeremias e os que acreditaram em Jeremias.
Como Deus falou, o povo achou graça no deserto. É a igreja sendo escondida no deserto e também esse povo restante. Deus promete reunir todas as tribos de Israel. Essa promessa se cumpre, sim, Jesus reunindo o seu povo como um só, mas Deus não descarta o Israel hoje atual segundo a carne, que quer construir templo e tudo mais, que querem ainda guardar a lei de Deus, porém não reconhece Jesus como Messias, mas Deus não vai esquecer nem abandonar eles, porque é isso que Deus está prometendo aqui. Será realizado no milênio. Eles vão perder a glorificação dos corpos, não irão reinar com Cristo nas alturas, porque é ruim rejeitar a Cristo hoje. Eles estão tendo a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo hoje para fazer parte do reino como reis, como a igreja reinando. Como eles não aceitam, eles perderão tudo isso. Mas eles vão receber vida e vão receber um novo sacerdócio que Cristo irá implantar, templo de Ezequiel, para todas as nações restantes. Eles vão vir com choro e súplicas, como está aqui nas profecias de Jeremias que nós vamos ver. Eles vão ver com choro e súplicas e depois eles vão se alegrar com essa salvação que Deus vai estar dando para eles, mantendo eles vivos na terra, não lançando eles no lago de fogo, dando mais uma chance. E isso faz muito sentido, porque você olha hoje, quanta pessoa não tem nada a ver com a guerra, quanta gente, por mais que não diz que é cristão, mas também não faz o mal. Você vê gente jovem, né, e tudo, até qualquer idade, mas não faz o mal. Também não é a favor da guerra. Quanta gente inocente, não tem nada a ver com isso. Deus vai salvar essas pessoas também. Mesmo que elas não reinem com Cristo, não entenderam Ele como Salvador a princípio, mas vão entender depois de ver. Deus cuidou de Jeremias, cuidou dos que creram. Eles não foram totalmente destruídos pelo rei da Babilônia, eles tiveram como viver ali. E hoje nós estamos tendo como viver também nesse mundo, né, que já está se tornando a grande Babilônia. Nós estamos sendo guardados por Deus, protegidos por Deus, vivendo em Jesus Cristo, temos, né, essa mesma esperança. Agora, é necessário que também o povo saiba, né, que ele vai ter um lugar de refúgio, que eles vão ser salvos dessa angústia que vem sobre todos os homens, essa dor de parto. Não tema, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. É isso que Deus está fazendo conosco, com todos. Todos nós, todos participam da correção de Deus. Você começa a entender que vendo as guerras e rumores de guerras, sentindo as dores de parto. Você está no meio dessas tribulações, dessa grande tribulação que virá. Você não vai ser desprezado. Isso faz parte do castigo de Deus, da justa medida de Deus, e haverá salvação. Porque Deus está chamando as pessoas para a vida, que é o que aconteceu com Jeremias, né? E os que estavam sendo cativo, né? Os que estavam no cativeiro, eles ainda teriam uma maneira de sobreviver, de viver. E Deus cumpriu isso. E hoje ainda está em curso essa dispersão e essa vontade de Deus de nos fazer congregar novamente de todas as nações para reedificar a Jerusalém. Entende? Então a grande Babilônia está crescendo, essa Babilônia está crescendo, esse pecado vai aumentando, a ira de Deus vai aumentando, e aí também as nações também vão se irar contra Deus. E quando vier então essa Armagedon, né? Todos esses vindo contra Deus, contra Jerusalém, contra
cristãos contra judeus, contra tudo, muitas pessoas, né? Eles vão fugir, esse povo, essas pessoas, nós vamos fugir, né? E os cristãos também, e vão encontrar então esse refúgio no deserto, em Jesus e no deserto. Muitos vão ser testemunhas de Jesus morrendo pela palavra. Então, crendo em Jesus Cristo, ou não. Mas se você não concordar com a besta da terra, do mar, ou seja, falsos profetas, você não concorda com violência, crueldades, né, injustiças, você não concorda com essas coisas. Deus é amor. Então, quem ama permanece em Deus. Ainda que você não tenha entendido toda a mensagem de Cristo, tenha ouvido muitas mentiras e dado ouvidos a elas, e foi arrastado, você ainda tem chance de ser atraído de volta, né, para Deus e vir fazer parte também de Deus, desse povo que Deus diz que vai salvar. Acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se diz também esses dias últimos, você vê que tem aqui tanto o Jacó, segundo a carne, quanto o Israel espiritual. Tá? Estamos incluídos nessa promessa. Aqui, olha, para você ver que ele está falando para o futuro também. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Veja que isso é profecia para os últimos dias também, porque virá dores de parto. Olha, perguntai, pois, e vede, acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia! E não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então veja que o livramento que Deus dá não é só à igreja aqui, mas é a toda a descendência de Jacó. Jacó voltará. Então veja, desde aqui que Jerusalém foi destruída, então não voltou. Não vai se dizer que cumpriu quando voltou Israel a ser nação, porque não é disso que está falando aqui. E ainda vai vir a tempestade. E ele vê, Jeremias viu esses homens com dores de parto, ele viu também aqui. Naquele tempo disse o Senhor: serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor: povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, e eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ó, eles vão vir todos com choro e súplicas, né? Pois ela era mesmo Deus, era mesmo verdade, Jesus era mesmo Deus. Eles Ó, Deus trará eles da terra do norte, e os congregarei também das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, aleijados, mulheres grávidas, e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro, com súplica, os levarei. Veja, a igreja não vai estar com choro e súplicas. Quando ela for arrebatada, Jesus, ela vai estar em glória, muitos saltos de alegria. Aqui esse povo vai estar vindo do deserto, olha, porque Deus livrou, eles se livraram da espada e eles acharam graça de Deus no deserto. Aí diz: eu irei e darei descanso a Israel, ou seja, Jesus vem e dá descanso a eles. Então Deus vai fazer eles ficarem aqui na terra, plantando vinhas. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Veja, está falando mesmo de territórios. Seus filhos voltarão para os seus territórios. O Senhor dos Exércitos é Jesus em sua volta. Se falharem estas leis fixas diante de mim, sim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então é uma promessa que não vai falhar, conforme o sol, a lua continuam aí. Ainda haverá sol e lua no reino milenar de Cristo. Eles só vão fugir
completamente quando apareceu o trono branco. E, e essas descendências de Israel, que Deus não irá rejeitar de jeito algum, é tanto. Sim, tem aqui, é, você entende Cristo, mas não é só Cristo, né, a igreja. São também os outros. Deus perdoa através de Jesus, porque quando Jesus voltar, encontrar pessoas na terra, pessoas aflitas, pessoas, né, grávidas, como diz aqui, eles encontrarão graça no deserto. Esse povo que vai estar fugindo da marca da besta, tá? Porque a igreja ela também vai ser protegida no deserto, como a profecia lá em Apocalipse. E nós estamos sendo escondidos em Cristo, na torre que é Cristo, mas também tem pessoas que vão estar indo só não por conta de Jesus, né, da palavra de Deus, das profecias, mas vão estar indo por conta de salvar as suas vidas, vão estar indo para o deserto, fugindo da espada. Entende? E Deus vai ter compaixão dessas pessoas, vai perdoar elas também. Outras nações estão incluídas aqui também. Quando fala de Efraim, você vê aqui que também falou sobre Efraim, que também são filhos de Jacó. Então, toda a sua descendência. Deus está prometendo que não vai rejeitar toda a descendência. Não está falando aqui só da descendência em Jesus, em Cristo na cruz, o renovo. Ele não está falando apenas dessa descendência, né, que está em Jesus. Ele está falando de toda a descendência de Jacó, de Abraão, de Isaac. Veja aqui. E nessa toda a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó estão incluídas outras nações. Então, como não vai passar o sol à lua, assim também Deus não vai rejeitar todas essas descendências. E o objetivo é que Deus quer que as pessoas saibam que o povo vai sobreviver, que há um caminho, há uma esperança. Primeiramente, arrependam dos seus pecados. Deus preparou vocês, guardou um lugar para vocês. Deus vai reunir vocês novamente. É preciso ler as profecias de Jeremias para entender o que eu estou falando. Porque podem dizer que não tem nada a ver com o tempo do fim, com a marca da besta, com a grande tribulação, mas tem. O que Jeremias traz é a vitória, é o triunfo desse castigo, dessa perseguição, dessa destruição que aconteceu, mas que ainda vai continuar acontecendo e no grande tribulação vai ser ainda maior essa destruição, porque é uma tempestade do Senhor que está para vir, como está profetizado no capítulo 30. Só estou pegando esse capítulo como exemplo para você entender. Se você quisesse ler só o capítulo 30, você já vai entender melhor o que eu estou falando. Eles vão, então, ser sobreviventes. Naquela época, o povo sobreviveu, mesmo sendo cativo em Babilônia. Eles não escaparam disso. E não vai haver escapatória também na grande tribulação. O escape para a igreja é Jesus. Nós estamos correndo para essa torre forte. Nós já estamos correndo para ele. Mas quem ainda não sabe disso, não crê nisso, vai ficar aí confuso com muitas coisas, dirão. Dirão muitas coisas, eles podem acreditar no que quiserem. Mas muitos vão fazer um plano, então, de fugir da marca da besta. Não é para destruir, né? Vocês vão habitar, Deus vai cuidar de vocês. Deus cuidou de Jeremias, cuidou dos que creram. Eles não foram totalmente destruídos pelo rei da Babilônia, eles tiveram como viver ali. E hoje nós estamos tendo como viver também nesse mundo, né, que já está se tornando a grande Babilônia. Agora, é necessário que também o povo saiba, né, que ele vai ter um lugar de refúgio, que eles vão ser salvos dessa angústia que vem sobre todos os homens, essas dores de parto. Não tema, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio.
ou terra de longe, eles foram dispersos desde esse tempo. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. É isso que Deus está fazendo conosco, com todos. Todos nós, todos participam da correção de Deus. É maravilhoso você entender isso, porque aí você começa a entender o plano de Deus. Você começa a entender que vendo as guerras e rumores de guerras, sentindo as dores de parto, você está no meio dessas tribulações, dessa grande tribulação que virá. Você não vai ser desprezado. Isso faz parte do castigo de Deus, da justa medida de Deus, e, e haverá salvação. Deus faz isso, nós temos que entender por quê. Porque Deus está chamando as pessoas para a vida, que Deus colocou diante de nós, a vida e a morte, para nós escolhermos. Você pode ver aqui, ó, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, os céus e a terra são testemunhos de Deus, porque na grande tribulação, os céus e a terra vão estar respondendo, obedecendo a Deus. Elas vão estar trazendo os castigos de Deus. Por exemplo, né, o sol não dará sua luz. Eles vão. Tem profecias que Deus fala até para eles, né, invocar os seus deuses pedindo para fazer chover. E eles não vão responder. Porque eles estão escolhendo a morte, eles não estão escolhendo a vida. Eles não estão crendo em Deus, então eles negaram a vida. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações. Hoje isso não acontece ainda. Vai acontecer quando Jesus vier e reinar sobre Jerusalém, né? A partir de Jerusalém. Mas Jesus não vai estar só na terra, né? No Santo do Santo, porque é o verdadeiro templo lá no céu. A verdadeira Jerusalém lá no céu. A daqui é um modelo da que está no céu. E Deus quer restaurar esse modelo aqui na terra também. Entre todas as nações da terra, que prova que se Jerusalém servirá por nome e louvor, se fosse só a igreja, nada mais, não ia estar aqui entre todas as nações da terra. Então tem também as nações da terra. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Eles vão estar espantados, né? Porque eles não creram, mas estão crendo agora. Estão vendo agora. Jeremias 33. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros, como não se pode. Então, veja aqui que a aliança aqui, que não passará de modo algum, né, que não faltará homem diante do Senhor para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares, faça sacrifícios todos os dias. Essa promessa não é se cumprir espiritual. Ela vai se cumprir com esse povo que vai ficar na terra, que vai ter o templo de Ezequiel sendo construído. Jerusalém será reedificada e terá esse templo de Ezequiel lá.
Hoje já falta, não tem nada disso. Claro, porque Jesus veio, nós estamos nesse tempo. Quando vai se cumprir isso? É com a vinda do Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo. Poder-se-á também validar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, como Deus falou a Abraão, né? Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, aqui, exército dos céus, apontando para Cristo, os que reinam com Cristo, ou que estão na descendência de Cristo, de Davi, né? E nem medir-se a areia do mar. É esse Israel que ficou na terra, esses restantes de Israel e todas as nações também que quiserem vir fazer parte de Israel poderão também, através dessas leis que estão todas ali também relativas ao templo de Ezequiel, que vão estar ministrando holocaustos, fazendo sacrifício todos os dias, como está escrito aqui. Não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou, olha, duas famílias, duas. Não é só Judá e Israel, mas aqui está representando também, né? Cristo, a igreja em Judá, e Israel, os outros todos, que serão todas as tribos, né? Salvas. Você acha que Deus vai rejeitar? Aqui está perguntando, olha, não acredite no que estão dizendo, o que hoje estão dizendo, né? Então, Deus elegeu, né? Israel lá no passado. Agora Deus está rejeitando, Deus vai rejeitar, né? Ele vai invalidar todas essas alianças que ele está fazendo aqui? Óbvio que não, entendeu? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Então, né, tá muito claro que não atentas para o que diz este povo. As duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei, tá vendo? São dois aqui, a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. Aí aqui você vê Jesus, a igreja, nessa descendência de Davi, meu servo, né? Através de Jesus. Nós vamos entrar para a igreja. De Jesus, Deus está tirando, né, os reis e sacerdotes, né? Quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, toda essa descendência de Abraão, Isaque e Jacó tem as nações também, que eu já falei. Por isso que aqui ele não fala só a descendência de Jacó, para se referir a Jesus, a igreja. Ele fala que de Davi, meu servo, também, né? Então, Deus não vai rejeitar essa descendência que não creu em Cristo, não foi arrebatada com Cristo. Eles também não fizeram aliança com a morte, tá? Eles também não fizeram aliança com o anticristo. Esses aqui, esses restantes, né? Dessa descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, que inclui também as nações. Né? Deus vai restaurar a sorte deles quando Jesus vier e vai se apiedar e vai fazer eles reedificarem Jerusalém, plantarem, né? Até vão querer comprar campos lá, como Jeremias fez. E é isso que diz a palavra de Deus. Nós não temos que pensar, veja, Deus falou, não atente para o que diz esse povo, que Deus está rejeitando Judá, que Deus está rejeitando Israel, os não messiânicos, né? Não, porque vai vir destruição mesmo contra eles. Mas veja que não é total, né? É só consequência dos pecados. É só
parte, né, desse juízo de Deus se manifestando para demonstrar o maior juízo que, que Jesus vai vir lançar no inferno, né? Falso profeta, o anticristo, todo o povo que tem a sua marca. Esse que será a ira de Deus. Aqui é Deus manifestando o castigo, que ainda há tempo de se arrepender. Ou seja, totalmente o contrário que dizem, que nesse tempo que não vai nem ter como se arrepender, não vai ter nem mais Espírito Santo, uma grande mentira. Porque Deus não vai rejeitar, né? O povo, as pessoas inocentes, né? As pessoas que vão estar sem entendimento. Deus perdoa a ignorância tanto hoje, né? Quando você aceita Jesus, Deus perdoa a ignorância. Tanto quando Jesus voltar, ele vai perdoar também a ignorância de alguns. E mais do que ignorância, vai perdoar todos os pecados, né? Como ele diz aqui, vou perdoar todas as suas iniquidades. Isso já se cumpre para nós em Jesus Cristo, pela fé. E vamos então reinar com Cristo, fazer parte dessa descendência, né, de Davi, do servo, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Somos enxertados, né? Mas tem também essa outra descendência, né, que da carne, né, de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus mesmo disse que sairia de Abraão, né, multidão de nações. Então aqui Deus também promete salvar todas as nações. Ele não está falando aqui só de Jesus, entendeu? E de quem está Jesus. Ele não está falando só da igreja. Ele está fazendo uma aliança também com a terra, com todos os animais também. Deus também faz aliança com os animais, com as árvores, com as pessoas também. E enquanto houver, olha, as leis fixas nos céus e na terra. Então tá aí o dia e a noite. Então não se esqueçam disso. Enquanto tem dia e tem noite, Deus não está rejeitando, não vai rejeitar, não vai desprezar o povo. Pois seja obediente já vindo para Jesus Cristo ou não obediente. Desde que ele não venha colocar a marca da besta, né? Desde que ele não venha, entenderam? Cometer pecados para a morte, né? Pecados graves que são falados lá, que o apóstolo Paulo fala para a gente não orar para quem comete pecados para a morte. Então, esses, Deus terá piedade deles. Deus restaurará a sorte e terá piedade. Dos que estiverem fugindo da espada vão achar graça no deserto. Isso se referindo aos últimos dias. Mas nos tempos atuais, hoje isso também tem aplicação para os dias atuais também. Porque ainda que hoje alguém não esteja em Jesus Cristo, total obediência, entendimento, fé, mas esteja com algum equívoco, né? Não cometa pecados para a morte. E aí depois a gente pode tentar entender melhor o que seriam esses pecados para a morte. Há outros pecados. Toda injustiça é pecado, né? Mas há pecado que não é para a morte. Quem é filho de Deus não vive pecando. Então, assim, você está em Cristo, você não vive pecando. Mas há pessoas, então, que elas podem estar pecando, mas tem alguém intercedendo por ela, ou ela mesma não se sente bem com aquilo. Ela ainda será salva, poderá ter chance ainda também de se arrepender, de mudar. Deus tudo isso sabe, né? Tem aplicação para essas pessoas também, mesmo que não esteja na grande tribulação, né? Porque se Deus salva lá na grande tribulação essas pessoas aqui, Ele também pode salvar hoje, né? As pessoas hoje das maldades que estão aí acontecendo no mundo podem
né, pessoas que talvez não mereciam, né, foram injustiçadas, né, ainda que ela estivesse em algum equívoco, em algum engano, não sendo serva obediente de Cristo, vamos dizer assim, né, mas ela não era, eh, entende, uma pessoa má, maldosa, vamos dizer assim, tá. Tem salvação para essas pessoas também, está incluído aqui. Ah, então elas não vão ressuscitar na primeira, não vão ser reis e sacerdotes reinando com Cristo, mas lá no trono branco, no juízo final, elas vão ser julgadas conforme as suas obras e vai ver se o nome delas está no livro da vida. Ou seja, se ela até entendia que Jesus era o Filho de Deus, se em algum momento ela teve contato com isso, ou até mesmo que ela não tenha contato com isso, né? O nome dela pode estar escrito no livro da vida, se ela praticou o bem, né? Não, é, se ela não fez um pecado digno de morte, entende? Há pecado para a morte. Porque Deus é justo, né? Ele não vai dar uma pena pesada para uma coisa que pode ser perdoada, entende? E o sangue de Cristo, ele purifica de todo pecado. Ele é poderoso para perdoar essas pessoas lá também. Deus é misericordioso, tão grande assim, para até lá no juízo do trono branco, no juízo final, ele vê as obras daquela pessoa e julgar que não foi digno de ir para o inferno. Porque quem escreve o nome no livro da vida é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, todas as pessoas, as obras de Deus já são aptas para a salvação, pela misericórdia. Ou seja, Deus já escreveu o nome das pessoas. O que pode acontecer é ele riscar o nome do livro da vida. Ele disse em Apocalipse: aquele que perseverar, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então, as pessoas, pelo sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo, já estão escritas no livro da vida. No trono branco, juízo final, vai ser avaliado se essas pessoas cometeram pecados dignos de terem um nome riscado no livro da vida. Quem vai julgar é Deus. O sangue de Jesus foi derramado por todas as pessoas, mesmo antes da fundação do mundo. Porque a história do calvinismo, de que Deus separou uns para salvar, outros para não salvar, porque toda a humanidade já é depravada desde a nascença, é uma mentira, porque Adão, não foi criado por Deus já pecaminoso, foi criado por Deus perfeito. E Adão é que se rebelou contra a lei de Deus. Não ouviu, desprezou a Deus. E quem despreza a Deus, em seguida, são todos nós, sim, pecamos, ficamos destituídos da glória de Deus por causa dessa sentença que foi dada a Adão, à humanidade. Todos ficamos debaixo dessa mesma sentença, mas nem todos cometem os mesmos pecados que Adão. Pode-se nascer aprendendo a palavra de Deus, aprendendo o que é certo e ser uma pessoa justa como Ló, por exemplo. Ló foi justo e reto diante de Deus, mas é o sangue de Cristo que nos comprou para voltar a Deus. Deus abençoe você, sua vida, seus estudos, que você possa meditar cada dia mais intensamente na palavra de Deus. Se inscreve no canal, curta e compartilha. Obrigada. Fique com Deus.